Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 72, acabamos de falar sobre os instrumentos de tortura. Falei para vocês que esse período que nós estamos vivendo, nessa classificação que eu criei para Era das Trevas, como um período de trevas espirituais, e não trevas educacionais, que é como normalmente a história usa, né? Eu falo mesmo de trevas espirituais, porque o que estava acontecendo no mundo eram só guerras religiosas. Todos os historiadores que vão estudar essa história, eles criam um ranço contra o cristianismo, e era guerra religiosa contra os muçulmanos, contra os grupos anabatistas, até contra os grupos pagãos estavam acontecendo diversas guerras, né? Bom, então nós vamos estudar agora o ano 1251, estudamos esse período da implantação da Inquisição. A Inquisição vai continuar, todos esses instrumentos de tortura que nós estudamos, ela vai continuar, né? Ela tinha começado oficialmente, primeira reunião que oficializou foi em 1215, no Quarto Concílio de Latrão, mas a perseguição vinha acontecendo há muito tempo. Em 1215 foi a grande descoberta de igrejas anabatistas, né? E aí, se vocês lembram, por quê? Foi em 1215 isso, porque 7 anos antes teve um conde de uma região da França mesmo, de Toulouse, conde chamado Raimundo VI, que ele não aceitou perseguir os anabatistas. Ele não aceitou, ele criou até dificuldade para os inquisidores. A Inquisição também, irmãos, fala uma coisa, os papas tinham que convencer os reis que ele poderia matar seus cidadãos que pagavam impostos. Isso era até um problema para os reis, né? E a desculpa era que essas pessoas, elas pervertiam a sã doutrina, e elas eram muito perigosas, por isso elas tinham que ser queimadas, torturadas, para elas confessarem a fé católica e assim acabar o problema no reino, né? Era isso que eles acreditavam. Então, alguns aceitavam, mas nós vimos a história desse conde lá em 1208, que ele não aceitou, e que o Papa chegou a convocar uma cruzada contra ele, convocou os outros católicos. Nessa hora, olha, você vai perder as terras, inclusive disse a terra que eu te dei. Bom, ele acabou cedendo, né? Todo mundo tem que ceder diante de uma pressão dessa, mas tinha alguns que não queriam. E eles sabiam que tinham muitos cristãos fugindo por toda a Europa. Bom, junto com essa doutrina, então, que eu sempre digo para vocês, não é uma coisa comum, esse negócio de matar alguém queimado. Isso aí não é coisa comum. Um cidadão comum, um indivíduo comum, ele tem dificuldade para queimar outras pessoas. Ver um sofrimento desse. Isso não é coisa comum. Isso não é coisa comum. Isso é coisa espiritual realmente ruim, como eu sempre digo para vocês. Era um ódio da Babilônia apocalíptica contra a verdadeira igreja de Jesus. E o que nós vamos ver, agora nos anos que vão se seguir, são realmente comprovações de que o gnosticismo estava na Igreja Católica. Desde Constantino, eu tenho dito para vocês que sim, porque eles adotaram o purgatório a partir de Constantino. Adotaram o pensamento gnóstico de que o homem não tem livre-arbítrio, que tudo é predestinado. O gnosticismo foi sendo inserido na Igreja Católica. Então, tinham escondido realmente ali uma série de paganismo. A história hoje comprova, vai ter a sobrinha de Papa casada em negociação com o rei, que é sabido que ela tinha um bruxo, um quarto de bruxaria no palácio dela. Essas coisas tinham muito desses casos. Então você vai sempre encontrar, às vezes, um papa político, um político, ou aquele mesmo praticante da religião, né? Bom, então o item 36, aí na página 72, o título é Rosa de Viterbo. O ano é 1251 da era cristã.
Nesse período, a Igreja Católica adotava diversos personagens e práticas do paganismo. Um grande exemplo é a lenda da Rosa de Viterbo. Bom, coloquei aí um historiador, a Archimínia Barreto, no livro Mitologia Dupla, publicado em 1971, que ela diz: Flora, deusa das flores, Santa Rosa de Viterbo, é representada pela Igreja Romana com um avental cheio de rosas. Estas rosas dizem que foi um milagre que fez a santa na ocasião em que ia levar pães aos pobres e foi surpreendida pelo marido. Ao perguntar a ele: que levais aí? Ela respondeu: flores, e os pães tornaram-se em flores. Excelente religião para as senhoras casadas. Devem procurar como santa enganar os seus maridos. Ou seja, ela conta que essa história, ela vinha de uma história de uma mulher que enganava os seus maridos. Esse livro, Mitologia Dupla, irmãos, é um livro interessante porque ele mostra por que existe, por exemplo, aqui, né, entre nós, no Brasil, uma figura que ele é santo na Igreja Católica e ele também o é no Espiritismo. Por que acontece essa... por isso o nome Mitologia Dupla. Então, essa historiadora, ela conta como que na história a Igreja Católica ela foi se compatibilizando com o paganismo. Alguns chamam isso de estratégia. Não, a estratégia era só se aproximar, professor. A estratégia era só se aproximar. Porém, eles, além da estratégia de se aproximar, eles então também tiveram a estratégia de adotar crenças como a invocação ao mundo dos mortos, algo inaceitável para os cristãos, né? A crença no purgatório. Então, é, na verdade, uma instituição que pratica paganismo mesmo. Daí o perigo de nós estarmos associados, né, doutrinariamente a essa igreja. O item 37, na página 73, o ano 1260 da era cristã. Bom, vou falar agora sobre um personagem chamado Antônio de Passal. Vocês conhecem ele, né? Eu comento aí. Passal foi um inquisidor que escreveu criticando os anabatistas de Lyon. Então, vou citar aí a historiadora Laura Tomé, que ela diz: os hereges devem ser reconhecidos por seus costumes e suas palavras. Bom, lembre-se, isso aqui é um inquisidor que escreveu descrevendo essas igrejas que ele encontrava no campo, que a Inquisição está matando. Tá bom? Estamos no ano 1260, olha, era desde o ano 1215. Então já eram 45 anos dessa perseguição feroz. Então o que ele encontra lá? Ele diz, olha, em termos de comportamento moral, são compenetrados e modestos. Não têm vaidade com sua indumentária, a qual não é demasiadamente rica nem abjeta. Não empreendem nenhuma espécie de negócio porque buscam evitar qualquer mentira, juramentos e fraudes, mas frequentemente vivem do trabalho de suas próprias mãos como artesãos. Então, veja, ele está descrevendo, essa é uma historiadora católica citando esse inquisidor, que ele está falando como eram essas igrejas que ele matava. Aí ele prossegue: seus homens instruídos são tecelões ou trabalhadores têxteis. Não aumentam suas riquezas, mas se comprazem com a satisfação de suas necessidades. Não frequentam tavernas é botecos, né? Não vivem em botecos, ok? Não frequentam tavernas, nem representações, nem sequer nenhuma dessas futilidades, né? Ou seja, uma coisa para diversão, bares, isso. Evitam o ódio, estão sempre trabalhando, ensinando ou aprendendo. Essa é a descrição que essa historiadora faz desses que estão sendo mortos na Inquisição. Ok? Eu comento abaixo. O próprio inquisidor faz uma descrição elogiosa dos anabatistas. Por fim,
essa igreja que se escondia nas montanhas da França para não ser morta pela Babilônia apocalíptica era pentecostal. Bom, então veja, eu cito aqui agora para vocês uma obra que é bem interessante de vocês lerem, né? Que é a obra 2000 anos de cristianismo carismático, do historiador Edith Riet. Ele comenta o seguinte, olha, falando dessas igrejas que estavam no campo, né, escondidas, sendo perseguidas por essa Inquisição, que esse inquisidor acabou de dar esse testemunho dizendo que eram pessoas, né, que viviam do seu trabalho, normalmente de um trabalho manual, porque nós sabemos que a igreja vivia no campo. E outros que vão descrever, que eu vou mostrar aí, descreviam, eram homens simples, iletrados. Por quê? Porque educação era difícil, você aprender a ler, isso era difícil. E então, muitos deles não sabiam ler. Eu cito como exemplo meu pai. Meu pai, ele, apesar de não ter sido criado na Assembleia, né, mas ele aprendeu a ler quando ele veio para a igreja, porque no mundo ele não teve tempo de estudar, ele foi criado na roça, veio para a cidade, quando estava na roça era trabalhando, ele nunca foi na escola. Então, imagine, quem vivia no campo, ele tinha que trabalhar muito, porque ele tinha que pagar imposto para o rei e ele tinha que pagar imposto para o Papa. Por isso que os comunistas, por exemplo, eles batem muito nisso, né? Eu já falei para vocês de um livro chamado Comunalismo, comentei sobre ele em sala de aula, que ele é escrito por comunistas e ele descreve exatamente grupos de camponesas que viviam uma vida simples, ok? Que aí eles falam, olha, eram comunistas porque tinham tudo em comum, trocavam. E realmente, muitos dos cristãos que viviam nessa comunidade, vamos dizer, afastados, ou eles estavam vendendo o que eles plantavam, ou eles estavam colhendo. E entre os simples, entre os pobres, nós sabemos que há mais divisão do que entre os ricos, né? O rico ele não divide nada com ninguém, né? Já os pobres ele divide com o mais pobre. Então, essa é a descrição que é feita dessas igrejas, desses cristãos, ok? Então veja agora, esse dicionário vai dizer também que essa igreja que vivia no interior, para não ser morta pela Babilônia apocalíptica, ela era pentecostal. Ele diz, o novo dicionário internacional da igreja cristã, J. Douglas, atribui aos valdenses visões, profecias e possessões espirituais, ou seja, haviam casos de possessões espirituais na igreja, haviam pessoas que diziam ter visões, haviam pessoas que profetizavam. Não? E diz, assim como os cátaros, os valdenses foram acusados de bruxaria em virtude desses fenômenos miraculosos, os quais se tornaram pretextos para que a igreja institucional os perseguisse. Olha, nós estamos no ano 1260. Se você voltar nos vídeos, você chegar lá no ano 1000, eu cito um documento datado do ano 1000, até que esse historiador mesmo comenta que no ano 1000 a Igreja Católica emitiu uma proibição dizendo que nenhuma igreja fora da Igreja Católica poderia manifestar os dons espirituais, falar em línguas espirituais. Por que eles estão proibindo isso? A Igreja Católica sabia, surgiu notícia de igrejas vivendo escondidas, né? Então, é a única explicação. Para você proibir algo é porque sabiam que tinham igrejas, os novacianos eram pentecostais, mostrei para vocês. Os montanistas, que é a Igreja Nova Profecia, eram pentecostais. Então, já esse historiador aqui, ele coloca também, nesse período, o que nós encontramos? Nós encontramos pentecostalismo. Acreditar que os dons espirituais estão vivos. Isso é muito significativo, irmãos. Por quê? Vocês vão entender por que os protestantes e reformados, né, luteranos e calvinistas, são chamados de cessacionistas, porque eles diziam que... Por que os dons espirituais cessaram? Eles diziam, porque na história da igreja nós não encontramos ninguém que tenha esses dons espirituais. Nem Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse que já tinha cessado, olha,
lá no ano 410, 420, ele disse que já tinha cessado. Gregório também, mostrei para vocês escritos dele dizendo, olha, o pentecostalismo cessou, não existe mais na igreja. Mas é que eles estavam numa igreja em que tinha sido implantado o gnosticismo através da doutrina do purgatório. É claro que não ia ter dons espirituais naquela igreja, tá bom? Mas nós encontramos entre os valdenses os dons espirituais. Então Lutero e Calvino, eles procuraram aonde? Eles procuraram dons espirituais na igreja católica. Uma igreja que Calvino diz que praticava paganismo, porque acreditava em purgatório. Calvino diz que isso é paganismo. Então o erro de Calvino é grotesco. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Nós temos que dizer, claro, que tinha uma igreja fora da igreja católica. E eu estou mostrando para vocês na história 110.000%, né, provado que existiam, sim, mostrando diversos documentos. E mostrando para vocês, o período que nós estamos vivendo, o terrível período de 45 anos de Inquisição, ele foi criado para matar exatamente essa igreja que era pentecostal. Olha que significativo, né? O comentário prossegue. Os católicos tratavam o pentecostalismo como bruxaria ou possessão demoníaca. Foi exatamente o que esse autor falou também. Porque aquele documento lá do ano 1000, ele dizia, qualquer igreja que praticar os dons espirituais fora da igreja católica vai ser acusada de bruxaria. Então você descobre por que muitos cristãos anabatistas eram colocados na fogueira, porque eles eram acusados de bruxaria. Então essa história de bruxaria, isso aí foi algo inventado pela Igreja Católica para matar as igrejas evangélicas. E isso vai continuar na história. É quase toda aula, eu repito, eu vou repetir para vocês de novo, um momento chave da história é quando os protestantes, na história das bruxas de Salem, já lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, eles inventam aquela história das bruxas de Salem, e lá é morto um pastor anabatista, uma irmã e um irmão, acusados de bruxaria. E o irmão, a condenação dele é bem clara, vocês verão, ele tinha o dom de revelar o futuro, dizia que tinha o dom de revelação, ou seja, era um pentecostal. Então, isso é lá em 1700, para vocês verem que a perseguição não é algo isolado. A perseguição é algo que está acontecendo com a Igreja Católica, depois as igrejas protestantes farão a mesma coisa. As igrejas protestantes farão a mesma coisa. Né? Esse exemplo das bruxas de Salem, e que não é a única dessas histórias de perseguição de bruxas nos Estados Unidos, eu vou mostrar para vocês. Então, em todo esse período, os cristãos estão sendo acusados de bruxaria. Por quê? Porque eles acreditavam na atualidade dos dons espirituais. E isso, para eles, era bruxaria. Tá bom? Quer dizer, na verdade, eles inventavam, né, que era bruxaria, para ficar mais claro, inventavam que era bruxaria, mas ali tinha os religiosos, os gnósticos, que estão escondidos dentro do catolicismo, exatamente para induzir eles a matar. Porque os gnósticos sabem. É como você conviver com uma pessoa, por exemplo, que vive uma religião herética, mas de forma superficial e até sincera, né? Não consegue matar uma mosca, tá bom? Mas você saber aquela pessoa que vive essa religiosidade, vamos dizer, como satanista mesmo. Os gnósticos são satanistas, não tem jeito. O satanista, ele sabe quem é o cristão de verdade. Ele tem um ódio pelo cristão. Ele quer destruir o cristão. E, quer dizer, esses que estão, vamos dizer, fazendo essas torturas, que eu mostrei os instrumentos para você. O último instrumento foi um dos que eu fiquei pensando que eu li. O indivíduo ficava amarrado numa cama e o outro vinha com a marreta para dar marretada no pé da pessoa para ela confessar a fé católica. Esse é um dos instrumentos de tortura. E que a pessoa depois era jogada na cela. Imagina com o pé todo quebrado, muitos morriam ali, né, com aquelas dores, mas pense a dor que a pessoa sofria, né, para obrigá-la a abandonar a fé anabatista
e adotar a fé católica. É isso que está acontecendo. O comentário prossegue. A igreja anabatista que estava em Lyon praticamente desapareceu. Os que escaparam fugiram e espalharam-se pela Europa. Então, ali foi um centro de perseguição, em Lyon, na França. Okay? E o comentário prossegue. Depois apareceram grupos identificando-se como valdenses, mas não possuem ligação com estes anabatistas de Lyon. Eu vou mostrar para vocês mais à frente que hoje existe um grupo de valdenses que, por exemplo, até batiza recém-nascido. Mas nós temos o registro na história quando que eles, que só batizavam adultos, já no período da reforma, olha, para acabar com a perseguição, eles então se juntaram à reforma e adotaram o batismo de recém-nascidos. Então, por isso que hoje você encontra um grupo chamado valdenses, mas que na verdade não é o valdense original. É uma parte dos valdenses que apostataram da fé. É assim que tem que ser definido. Adotaram o batismo de recém-nascidos. Apostataram da fé. O comentário prossegue. O período foi definido pelo historiador francês Abel François Villemin, que viveu de 1790 a 1870, como uma luta entre o livre pensamento e o poder da igreja. François chamava a Igreja Católica de Igreja Cristã, mas na verdade se trata de uma seita que persegue a verdadeira igreja na história. Bom, então ele já esse livro, essa obra aí que vocês podem ler, que eu achei interessante, se você for procurar até a sinopse dela na internet, você vai ver que a proposta do livro, a descrição é essa. Havia um livre pensamento. Quem é representado, quem representa esse livre pensamento? Eram chamados, nesse caso, de valdenses. Tenho mostrado para vocês que tinham muitos outros nomes. Mas, nesse caso, eles estão sendo chamados de valdenses, né? Porque esse era o nome principal da França. Lembre-se que esse nome valdenses, ele vem realmente do idioma francês, é latino, né? Franco-latino, como é chamado. Então, o termo valdense vem realmente desse termo francês, e que significa, vamos dizer, aquele que é praticamente um símbolo de mártir, aqueles que são perseguidos, ok? Exatamente para descrever como eles eram perseguidos. Então, o livro diz que os valdenses representam o livre pensamento. E a atitude dos papas e da Inquisição representa o poder da igreja. Então, quer dizer, eles estão usando esse poder claramente se cumprindo o que está no Apocalipse. Claramente se cumprindo o que está no Apocalipse. Porque lá, a mulher que é a religião da Babilônia, que com certeza absoluta é a Igreja Católica, essa religião está assentada sobre os reis da terra. É interessante que, se você vê o período que nós estamos estudando, alguns historiadores dizem que nesse período agora, 1260, que nesse período o poder da Igreja Católica diminuiu. E é verdade. O poder da Igreja Católica diminuiu porque ela, em 1250, quando morreu Filipe II, morreu o que é o último imperador praticamente que se submeteu mesmo à Igreja Católica. A partir de agora eles vão influenciar mesmo a Igreja Católica, né? Vão influenciar a Igreja Católica, colocando como Papa. Vai ter Papa que não vai aceitar se submeter, ele vai, acredite, morrer da surra que ele leva, porque eram todos políticos. A venda de simonia, né, que é o cargo eclesiástico, todo mundo comprava, todo mundo vendia. Então o imperador era aquele que comprava todo mundo. E aí vai ter indivíduo que ele vendia cargo, recebia dinheiro do imperador. Quando ele chega no papado, como o Papa, ele resolve enfrentar o imperador, então o imperador não aceita e dá uma surra nele. Então isso vai acontecer. E a igreja está tentando manter aquele poder. Lembra que eu falei para vocês que Gregório VII,
que Gregório VII colocou. Porque Gregório VII foi quem conseguiu colocar o papado acima da Igreja Católica, né? E ter uma autoridade, né, tal reconhecida pelo imperador como sendo alguém superior. Foi Gregório VII. Tanto que Gregório VII normalmente se conta de 1050 até 1250, ou seja, 200 anos, foi o período que a Igreja Católica mais mandou, tá bom? Aí que ela mais estaria assentada sobre os reis da terra. Então, e esse poder, então observe o momento da história que nós estamos estudando, para vocês verem. Aqui ainda tem mais de 200 anos para a reforma. São 257 anos ainda falta para acontecer a reforma. E eu estou mostrando para vocês que já são 45 anos de perseguição da Inquisição, e igrejas crescendo. Eu vou mostrar para vocês outras igrejas sendo descobertas, matanças de igreja assim, onde prendeu todo mundo dentro da igreja, 400 membros, e tacou fogo na igreja junto com o pastor. Então, nós vamos encontrar uma série de exemplos mais à frente, né? Bom, prosseguindo agora na página 74, a morte do Papa Clemente IV. Bom, esse tópico aqui, historicamente, ele foi assim quase que programado, né? Porque nós estamos vivendo um período de um conclave. Então você veja, o período que nós estamos estudando é exatamente o período quando vai surgir a expressão conclave, né? Com a morte do Papa Clemente IV. Bom, o item 38, né, página 74, o ano é 1268. O papado teve diversos conflitos com o imperador Frederico II, que morreu em 1250. O excomungou diversas vezes, mas por fim o imperador se subjugou. Com a morte do imperador em 1250, os conflitos aumentaram. E este ano é descrito pelos historiadores como o fim do governo dos papas sobre os imperadores, ou ainda o fim do período conhecido como monarquia papal, que durou de 1050 a 1250. Aqui falando assim em termos civil, governo civil, porque entendam, espiritualmente, essa religião ela vai estar sempre assentada sobre os reis. Tanto que daqui a pouco nós vamos ver, vai ter rei igual, nós vamos fazer uma aliança de novo e você tira a excomungação aí do meu pai, porque a alma dele estava queimando lá no purgatório. Isso era fundamental para eles, porque essa é a fé deles. Bom, meu pai foi excomungado pelo Papa, segundo o que o Papa disse, a alma dele está queimando no inferno, então vamos acabar com isso, tira a alma dele lá do purgatório, melhor dizendo. Nós vamos ver isso acontecendo na história, né? Ok? Então, em 1250 acabou. Bom, Clemente IV, ele ordenou que todos os judeus entregassem seus talmudes a fim de serem destruídos. Em 1267, assinou a bula Turbato Código, Código Problemático, dirigida aos franciscanos e dominicanos, para que estes investigassem judeus que estariam convertendo católicos. Em 1268, ocorreu mais um evento para enfraquecer o papado. Morreu o Papa Clemente IV, que era aliado do imperador. Ou seja, eles estavam vivendo um período de paz. O Papa ele era só um político. Né? Historicamente, diz realmente que ele, no caso, ele era um político totalmente submisso ao imperador, assim como ocorria lá na Igreja Católica Ortodoxa, que eles sempre foram totalmente submissos ao imperador. Era o imperador que convocava os concílios, okay? E eles assumiam isso. Né? O papado, muito tempo, teve também debaixo do imperador. Né? Agora, eles estão, vamos dizer, numa posição espiritualmente mais elevada,
mas em termos civil, os imperadores eles estão controlando a Igreja Católica, estão controlando o papado. O comentário prossegue. As influências das autoridades políticas eram tão grandes que 3 anos depois ainda não haviam eleito um novo Papa. Né? Você vê a história deles, por isso que eu falei, é o maior conclave e é até o evento que dá nome a conclave, né? Trancar com chave. Porque era uma briga política tão grande, só que essa parte eles não falam, mas era uma briga política tão grande, partidos políticos mesmo. Partido político mesmo, dominados por um rei da França, por outro da Itália, e eles disputavam ali na quantidade de pessoas que iriam votar. Eram 19, segundo a história, 19 cardeais, eu coloquei aí para vocês. Olha. Os 19 cardeais estavam divididos em 2 partidos políticos. O primeiro conhecido como Carolino e o segundo liberal. Tá bom? Depois de cerca de 2 meses, foi proposto o nome de Filippo Benizzi, mas não aceitou a indicação e fugiu, pois a política estava tão perigosa que a indicação já representava risco de morte. Vocês lembram que eu contei para vocês a história da eleição do Papa Damaso I, lá no ano 360, que formou-se uma guerrilha em Roma, porque era tão lucrativo ser Papa, formou-se uma guerrilha em Roma, que eram 137 mortos por dia. Então, quer dizer, era uma guerra política tremenda, era uma disputa política. Não tinha até alguns religiosos, mas a disputa mesmo era política, não tinha jeito. Então, indicaram alguém que seria alguém que não é ligado à política, né? Então, aí ele falou, olha, eu vou correr daqui porque vão me matar. Ele desistiu, fugiu. Não? Aí comento mais, com quase 3 anos de disputas, estando presos à chave de onde vem conclave, decidiram que os 2 perderiam e elegeram um arquidiácono, ao que tudo indica, alguém que não era ligado à política. E assim foi eleito em 1271 o Papa Gregório X. Ele estava indo para Jerusalém no papel de uma cruzada, né? E aí seria alguém que não era ligado à política, porque diz que eles ficaram, olha, eu não vou arredar o pé, eram 2 grupos políticos. Um tinha que aceitar perder, né? E eles ficaram ali tanto tempo, tiveram que deixar eles sem comida lá dentro para eles decidirem, alguém tem que decidir perder. Não? E eles ficaram, ninguém queria perder, 2 chegaram a morrer de fome. Não vamos ceder para o outro grupo político, não vamos ceder para o outro grupo político. 2 morreram de fome, aí eles decidiram, não, então todos vão perder. Vamos eleger alguém que eu sei que não é do teu grupo, nem alguém que você sabe que não é do meu grupo. Né? E aí teria alguns casos, como eu digo para vocês, alguns católicos sinceros estão ali enganados, porque não percebem que estão numa igreja que pratica, né, a crença no purgatório, que isso é um paganismo, que a Bíblia condena, ele não percebe. Está ali com o coração sincero, né? Aí lembraram de um desse, né, e acabaram elegendo ele, um arquidiácono, né, que foi então eleito e recebeu o nome de Papa Gregório X. Olha a história. Bom, prosseguindo agora na página 75, vamos falar agora de um pastor anabatista sendo executado. Bom, estamos no ano 1269. 1269, lembrando que a Inquisição vinha desde 1215. Era 54 anos que a Inquisição estava acontecendo. Então, nós não temos documentos de todos que morreram. É raro encontrar um documento, né, de alguma morte como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Ok? O ano é 1269 da era cristã. Vamos falar sobre o pastor anabatista Panzilupe. A Inquisição havia iniciado em 1215. Havendo passado 54 anos, no ano 1269, encontramos documentos do martírio de um pastor anabatista paterino. Bom,
que eram cristãos que viviam na região da Itália. Lembre-se que eu tenho comentado com vocês, alguns documentos chamam de paterinos ou também de valdenses. São nomes sendo usados para a mesma igreja, dependendo do historiador. Mostrei para vocês Inquisidor, em que ele disse, olha, esses valdenses estão espalhados pela Europa toda. Um inquisidor que viveu entre eles, depois foi contratado pela Igreja Católica como inquisidor. Ele falou, olha, eu vivi entre eles e eu andava, eles estão espalhados pela Europa toda. E eles são chamados, aí coloca valdenses, e um dos nomes também era paterinos. Paterinos era um nome normalmente usado na Itália, e é onde essa história está se passando, né? Então, eu cito aí o historiador que diz, outro fato histórico bastante interessante se deu com a respeito a um dos pastores paterinos, Panzilupe, um irmão destacado como líder entre os paterinos. Foi ouvido dizer mais do que 100 vezes que os ministros da Igreja Católica são homens perversos, enganadores da humanidade, lobos vorazes, os quais gostam de perseguir homens de bem. Eles querem me levar a crer que o vinho da missa seja o próprio e verdadeiro sangue de Cristo. É a transubstanciação, né? Mas faz pouco tempo, eu pessoalmente vi o sacerdote de San Julián ficar bêbado desse vinho junto ao altar da igreja. Mas por causa da sua piedade, aí o historiador descreveu o que esse pastor paterino falou, né? Eu sempre digo para vocês que conseguir textos dos anabatistas nesse período é coisa rara. Se você for estudar a história da igreja em outros cursos, eu duvido que eles vão apresentar esses textos como eu apresento para vocês, falas desses pastores como eu apresento para vocês, porque normalmente eles chamam eles só de hereges, mas na verdade não são hereges. Quem está matando, que é a Igreja Católica, ela não tem autoridade para classificar, né, de heresia. E qual era a heresia que eles são acusados? Não batizar recém-nascido, não acreditar em purgatório, não fazer invocação ao mundo dos mortos, não ter imagens de escultura, outras, não usar a cruz como estandarte, outra, não obedecer o papado. Tudo isso são doutrinas, né? E são acusados também de praticar os dons espirituais sem autorização, o que a Igreja Católica classifica como bruxaria, então por isso estão matando. Bom, então ele foi morto, né? Mas por causa da sua piedade e vida consagrada e santa, quando Panzilupe morreu no ano 1269, embora membro da igreja dos anabatistas paterinos da cidade de Bagnolo, e um dos pastores foi sepultado dentro da Catedral Católica. Ou seja, ele era tão querido pelo povo, né, que acabou, colocaram ele para ser sepultado dentro da Catedral Católica. O povo, ciente de sua bela vida, se aglomerava ao seu túmulo para fazer uma espécie de adoração. Ou seja, aconteceu com esse pastor quase o que aconteceu com Paulo e Barnabé, né? Serem reverenciados pelos pagãos. Você veja, a Igreja Católica, né, pratica o mesmo paganismo, essa religião de invocação ao mundo dos mortos. Isso aí é o mesmo paganismo. O cristão de verdade nunca vai praticar isso, tá ok? Mas eles então colocaram ele lá, porque era uma pessoa muito boa, né? Tá ok? Então, como uma espécie de adoração. E o bispo Alberto entrou com processo para a canonização dele como santo da Igreja Católica. Mas que esse homem, ele faz milagre, faz isso, aquilo, só que ninguém falou, né? Alegava-se que até milagres se realizavam junto ao seu túmulo. Foi assim venerado durante 24 anos. Mas alguns monges invejosos conseguiram convencer os oficiais da igreja que ele tinha morrido como um herege paterino incorrigível. Portanto, seus ossos foram devidamente desenterrados e queimados. Ou seja, ele, na verdade, era um anabatista. Na verdade, ele era um anabatista
E naquele interior, né, as pessoas pegaram os ossos dele e ficaram como que fazendo um culto a ele. O padre gostou daquilo, peregrinação, né, então colocou lá, ele ficou sendo reverenciado, venerado por 24 anos até contar. Na verdade, se vocês estão venerando aí, ele era daquela seita, ou dos valdenses, ou dos paterinos, ou anabatista, que tem aquele nome que eu sempre falo para vocês, que seria o nome mais correto, né? Que é Igreja Peregrina. Essa igreja, se eu fosse identificá-la na história, eu iria identificá-la assim, como Igreja Peregrina. Eu utilizo o nome Anabatista porque é uma forma de identificar ela na história. Por que Anabatista, professor? Porque os católicos acusavam essas igrejas, de rebatizarem. Tá bom? Anabatista significa rebatizador, aquele que batiza de novo. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha batizado quando nasceu, né? Na Igreja Católica todo mundo é batizado na Igreja Católica para entrar no reino de Deus. Né? Então, já nas igrejas, tinham igrejas que diziam que não, batismo só quando adulto. Então, quando uma pessoa entrava para aquela igreja, o que acontecia? Ela era, então, no entender dos católicos, rebatizados. Então dizia, vocês são anabatistas. Enquanto eles diziam, não, nós não somos rebatizadores, nós não somos anabatistas. Na verdade, nós somos batizadores, nós somos batistas. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, a Assembleia de Deus é uma igreja batista, que historicamente teve que em algum momento adotar um nome, se registrar, e se registraram com o nome Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus é uma igreja batista, uma igreja batista, ou seja, a igreja que só batiza adultos. Bom, prosseguindo em meio a todas essas perseguições, e esse ocorrido agora desse pastor paterino, né? No item 40, a 8ª Guerra Santa. Vamos para o ano 1270. Guerra Santa, esqueci de colocar as aspas aqui, tem que colocar. Então, a Igreja Católica já está fazendo guerras, reis assumindo a posição como de um líder religioso, eu vou salvar a cidade santa. Não tinha nenhuma ordem na Bíblia, não tem nenhuma ordem na Bíblia para a igreja lutar por Jerusalém. O que a Bíblia diz, que Jesus Cristo disse, que um dia os judeus voltariam para lá, e isso se cumpriu. Mas o papado começou a pregar que a igreja tinha função, né? Eu contei para vocês, Urbano II, que ele usou a expressão, Jesus ordenou. Era uma ordem de Jesus. Ele dizendo, só que Jesus, na verdade, não ordenou nada. Aquilo era uma briga política, né? Uma briga política. Bom, então a 8ª Guerra Santa, página 75, foi uma cruzada organizada pelo rei francês Luís IX no ano 1270 da era cristã. A cruzada foi um grande fracasso. Mal as tropas desembarcaram a caminho de Jerusalém, foram acometidas por uma peste. Parte do exército perdeu a vida, incluindo o rei e um de seus filhos. Filipe, o filho que sobreviveu, fez um acordo com o sultão e retornou à Europa. Em 1271, o rei inglês Eduardo I retornou à Terra Santa a fim de manter o controle católico da região. Alguns historiadores chamam essa investida de Nona Cruzada. Outros a consideram uma mesma continuação da 8ª Cruzada, que também não resulta em nada. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? A Igreja Católica fica com uma bomba na mão, né? Ela formou um exército, que eram os cruzados, que era um exército, de uma certa maneira, independente, e que eles agora não têm mais por o que lutar, né? Nem o que proteger. Foram perdendo todas as guerras. Bom, item 41 do material didático, na página 76,
Vamos falar de Tomás de Aquino. Bom, aqui eu não vou falar da filosofia de Tomás de Aquino, nada. Eu vou falar dele só no contexto da Igreja Católica. Nosso espaço já é pequeno, a quantidade de temas que nós temos que falar. Então, Tomás de Aquino, vou falar dele umas questões elementares e quando isso envolve, claro, as igrejas anabatistas, os valdenses, que estão sendo perseguidos no período dele. A Inquisição, olha, ela vai fazer 50 anos. Não foi em 1215, né? Ok? Ela vai fazer 50 anos de Inquisição. Então, eles estão, nos dias de Tomás de Aquino, perseguindo e dizendo que realmente a Igreja Católica, ela deve matar, ela tem direito de matar. E Tomás de Aquino vai ser questionado sobre isso. Então, eu comento. Tomás de Aquino, que viveu de 1275 a 1274, foi um filósofo católico de grande influência no pensamento ocidental. Sintetizou o pensamento de Aristóteles, aplicando a temas bíblicos. A questão da lógica de Aristóteles, que é muito bonita, esse trabalho de Tomás de Aquino é bonito, né? Mas a lógica de Aristóteles diz que você pensa na origem do fogo, do ar, da água, da terra, qual é o elemento original, e Aristóteles diz, olha, tem que existir um elemento que ele deu origem a tudo, mas ele mesmo não tem origem. Se tudo tem origem em algo, no final você tem que encontrar algo que ele não tem origem. Ou seja, de uma forma indireta, ele está falando do Deus eterno, seguindo sua lógica, né? E Tomás de Aquino pegou isso, é bem interessante. Aí comento. Sua principal obra foi a Suma Teológica, formada de 9 volumes. Destacam-se também Suma contra os Gentios e comentários sobre as Escrituras. Em sua obra Suma Teológica, surge uma das posições mais controversas de Tomás de Aquino. Né? Foi colocada a pergunta lá, tem um tópico lá que vocês podem ler. Devem os infiéis ser compelidos a aceitar a fé? Ou seja, devemos levar alguém, obrigar alguém a ter fé na Igreja Católica? É uma pergunta importante para alguém tão inteligente, né? Que se destaca tanto. Eu comento abaixo. Infelizmente, a posição de Aquino foi a favor de usar a força contra os, entre aspas, infiéis, ou seja, contra os anabatistas, porque a Inquisição está acontecendo nesse momento. A perseguição está acontecendo por toda a Europa. O testemunho mais importante de Tomás de Aquino é a sua descrição da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, eu coloco um texto aí que ele comenta, citado pelo historiador Diterias, 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz, durante a Idade Média, a transformação da velha Igreja Apostólica em Igreja Católica Romana medieval completou-se. O cargo de Papa se avolumou e passou a exercer poderes civis e espirituais, coletando impostos, montando exércitos e subjugando reis e líderes. A igreja institucional tornou-se a força dominante da sociedade e expandiu sua influência por toda a civilização ocidental. Esse zelo com as riquezas terrenas e com o poder político gerou uma carestia de dons espirituais na igreja institucional. Tal fato é ilustrado pela história da visita de Tomás de Aquino a Roma, onde lhe foi mostrada toda a opulência da igreja pelo Papa Inocêncio IV, que viveu de 1195 a 1254. No discurso da observação, Inocêncio disse a Tomás, veja que a igreja não está mais naquela era em que diríamos, prata e ouro eu não tenho, como Pedro, né? Tomás então retrucou, verdade, nem pode ela dizer, levanta e anda. Ou seja, ela não é pobre, você não pode dizer mais como Pedro e João, né? Só que ele não via milagres dentro da igreja. Então, talvez fosse até um católico sincero, mas por que mesmo assim ele apoia a violência, né? A chamada teoria da guerra justa? Esse é o nome que eu tenho falado para vocês academicamente. Se você for na internet procurar
teoria da guerra justa, você vai encontrar o termo usado, né, tanto por Agostinho de Hipona e no meio acadêmico para descrever essa defesa de Agostinho de Hipona e da Igreja Católica, que eles podem torturar alguém para levá-lo à fé católica, chegar a matar alguém para levá-lo à fé católica. Lembre-se que no texto de Agostinho de Hipona, ele dizia que um herege, que eram os anabatistas que ele estava perseguindo em 411, ele conseguiu a ordem para usar o exército para matar as igrejas anabatistas. Ele disse, olha, se você torturar ele negar a fé anabatista e confessar a fé católica, se você matar ele, você ainda está fazendo um bem para ele, porque ele vai para o céu, porque ele confessou a fé católica, mesmo obrigado. Então, ele teve que se posicionar, né, Tomás de Aquino teve que se posicionar sobre essa doutrina horrível. Só que Agostinho de Hipona era um santo, no entender deles. E se ele era santo, ele estava certo. Mostrei para vocês numa outra aula um livro escrito aqui em Petrópolis, na editora Vozes, publicado pela editora Vozes, que ele vai explicar a Inquisição. Como é que ele justifica a Inquisição? Ele fala, o Papa X e o Papa Y aprovaram. Se eles aprovaram, e eles são papas, então, quer dizer, como papas, o católico acredita que eles são infalíveis nas suas decisões religiosas. Então, eles não podem dizer que ele está errado. E Tomás de Aquino é algo parecido. Agostinho não era papa, mas Agostinho era um santo. Então, ele sim apoiou que poderia usar sim a força para levar esses infiéis a aceitar a fé católica. Infelizmente. O item 42 do material didático, segundo o Concílio Católico de Lyon. O Concílio Católico que ocorreu no ano 1274 da era cristã, convocado pelo Papa Gregório X. Gregório X, irmãos, foi o Papa que foi eleito depois daquele conclave que eu falei para vocês que durou 3 anos. Né? Ele foi eleito em 1271, lembra? Eu falei para vocês no outro bloco. O conclave começou em 1268, eles só foram lá em 1271 eleger Gregório X, que era um Papa, vamos dizer, que não era político. Ok? Ele não era político. O comentário prossegue. Proibiu mais uma vez que existissem igrejas que não seguissem o rito católico. Era a questão anabatista. Porque hoje eles não podem fazer nada, mas os católicos e protestantes eles não gostam. Se eles chegarem na Assembleia de Deus, eles que receberam o batismo de recém-nascidos, por via de regras, eles são batizados. Eu já ouvi falar de Igreja Assembleia de Deus que está recebendo pessoas que foram batizadas, né, quando recém-nascidas, que elas optam por serem batizadas novamente ou não. Eu não daria esse direito. Se foi batizado quando recém-nascido, esse batismo não tem valor. Isso aí é uma apostasia que está acontecendo entre nós. O comentário prossegue. Os cristãos viviam escondidos em montanhas e partes isoladas do campo. Muitas comunidades adotaram a prática de se realizar casamento dentro da comunidade, pois um casamento fora da comunidade poderia levá-los a serem descobertos pelos católicos. Este concílio proibiu que grupos cristãos andassem peregrinando pela Europa, certamente por saberem que os anabatistas assim viviam. Inclusive, essa igreja é chamada de Igreja Peregrina por alguns historiadores. Eu já mostrei livros para vocês. Tem um livro publicado nos Estados Unidos que o título do livro é A Igreja Peregrina. Foi já agora no início do século XX. E aquele livro, né, O Peregrino, o John Bunyan, ele era anabatista ou batista.
ele teve preso muito tempo por não batizar recém-nascido, por não aceitar a religião oficial da Inglaterra, que era a religião protestante. John Bunyan, ele foi preso por causa da religião protestante. Bom, agora o item 43 do material didático, Anabatistas na Bósnia. Bom, se vocês lembram, há 100 anos, né, cerca de 100 anos, lá em 1199, vou colocar no ano 1200, falar em número redondo, ou seja, há 91 anos nós tivemos na Bósnia uma história, mostrei documentos para vocês, historiadores, contando que o rei da Bósnia se converteu numa igreja anabatista, foi batizado numa igreja que só batizava adulto. E a rainha também. E que aconteceu um grande avivamento na Bósnia. E o Papa ficou sabendo, o Papa então enviou uma ordem para o rei dizendo, olha, se você não abandonar esse grupo anabatista e proibir que eles estejam nas tuas terras, eu vou fazer uma invasão aí, se juntar ao rei da Hungria e fazer uma invasão. Acredito que vocês lembrem disso. Aí, né, o nome dele era Culiban, né? Ele teve, o nome, esse era o título, desculpe, né? O título dos reis lá. O Culiban da época, ele teve que resistir. Não, tudo bem, eu volto para a fé católica. Né? E isso foi lá em 1199. Agora vamos ao ano de 1291. O que está acontecendo nesse país, né? Olha, em 1199, Culiban, que reinou de 1180 a 1204, então governador da Bósnia, foi ameaçado pelo Papa Inocêncio III por ter largado a Igreja Católica e se convertido em uma igreja que não batizava recém-nascido. Culiban cedeu à pressão e retornou à Igreja Católica Romana. Cerca de 100 anos depois, o Papa tomou conhecimento que ainda haviam muitos anabatistas nesse país. Veja, então eu cito um livro escrito nos Estados Unidos, né, a História das Igrejas Batizadoras, ou a História das Igrejas Batistas, de John Christian, foi escrita em 1922. Essa teoria que eu falo para vocês, né, que defende que sempre existiu uma igreja, né, fora da Igreja Católica, que não batizava recém-nascidos, entre as doutrinas, é defendido por muitos livros. Essa obra é uma obra escrita em 2 volumes, uma das obras mais respeitadas entre as igrejas que não batizam recém-nascidos dos Estados Unidos, tá bom? E o que essa igreja prega? Exatamente o que eu estou contando para vocês, que a Igreja Católica era a Babilônia apocalíptica que perseguia a verdadeira igreja de Jesus. O que eu estou falando para vocês não é uma novidade, acredite. Infelizmente, na história, as pessoas não estudaram direito e acabaram acreditando nessa história da Igreja Católica, que eu digo que não tem chance de ser verdade. Não? Igreja de Jesus jamais acreditou em purgatório, jamais fez invocação ao mundo dos mortos. Bom, veja o que esse historiador diz. O Papa finalmente persuadiu o rei da Hungria a invadir a Bósnia. Isso já quase 100 anos depois, por causa do fracasso das medidas anteriores, e a Bósnia foi devastada. A Bósnia era um país menor, mais fraco, tá bom? Então ele usou a Hungria, que era um país mais rico, ele organizou, vocês sabem que guerra custa dinheiro, mas por quê? Ele quer matar essa igreja. E as pessoas acreditam que, historiadores acreditam que isso era um zelo doutrinário. É claro que não, é a Babilônia apocalíptica perseguindo a igreja. Então ele investiu, uma guerra é algo caro, para poder devastar a Bósnia, achar essas igrejas anabatistas que estavam lá. As igrejas, porém, continuaram o seu testemunho. Diante desta situação, o Papa convocou todo o mundo católico para uma guerra santa e também estabeleceu a Inquisição no ano de 1291 para destruir definitivamente, entre aspas, os hereges. É nessa época que observamos uma comunhão verdadeira entre essas igrejas e seus irmãos do sul da França, Alemanha e outros lugares, estendendo-se até a Inglaterra e Itália.
Numa época de grande perseguição contra os chamados albigenses, no norte da Itália e sul da França, muitos irmãos conseguiram fugir e achar proteção na Bórnia. Isso é contado, essa obra, né, The Pilgrim Church, que é a Igreja Peregrina, e citado por John Christian. E a quantidade de obras que defende o sucessionismo, essa sucessão de igrejas que não batizavam recém-nascido, até os apóstolos, né? Estados Unidos, Inglaterra, Europa, tem obras respeitadas que defendem exatamente isso que eu estou falando para vocês.